A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluias, por mais este dia, por mais essa oportunidade, meus irmãos, de estarmos aqui falando do amor de Jesus, da grandeza, das maravilhas, das grandes obras que o Senhor Ele pode fazer na nossa vida. Amém. E desde já agradecendo a todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado, que têm deixado o seu like. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando mais e mais a vida de cada um de vocês que estão comigo aí nessa obra, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, que é essa de nós proclamarmos o Evangelho, levar a palavra do Senhor e principalmente ganharmos almas para o Senhor Jesus. O meu único objetivo aqui, meus irmãos, é ganhar almas para o Senhor Jesus através da palavra dele, através da obra, né, que ele pode fazer não só na minha, mas em toda a vida daquele que crê, que busca, que confia, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, aquele que confia mesmo verdadeiramente, espírito em verdade, esses que têm, né, o Senhor em seu coração como seu único e verdadeiro Deus. Amém? E hoje nós iremos meditar aqui no livro de Daniel, é o capítulo 1 do versículo 8 ao 17, amém? Está escrito, né, a respeito de Daniel, quando ele escolhe, né, glória a Deus, aleluia, a não se contaminar, né, que é o nosso foco, né, é não nos contaminar com aquilo que não agrada ao Senhor, né? Nós temos que buscarmos estar fazendo somente aquilo que agrada ao nosso Deus. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai, neste momento, meu Deus, entramos aqui, ó Pai, na Tua palavra, para a nossa meditação, para a nossa salvação, para o nosso convertimento, Senhor, que nós vamos guardar, ó Pai, na tábua do nosso coração, cada palavra, cada meditação, que o Senhor venha falar conosco nesse dia de hoje. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos? E está escrito na palavra. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, muitas das vezes na nossa vida, muitas das vezes não, nós temos essa oportunidade de escolher o certo ou o errado. Nós temos essa oportunidade de escolher a não se contaminar com aquilo, né, que não vai agradar a Deus, com aquilo que vai nos fazer diminuir, né, diante da presença de Deus. Porque quando nós escolhemos aquilo que agrada a nossa carne, entendeu? Nós escolhemos o quê? A desagradar a Deus, porque a nossa carne, ela é pecaminosa, né? Nós temos que escolher a fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo, né? Ao espiritual, ao nosso Deus, porque a Ele sim, né? A Ele sim é dada toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Então, quando a gente está da forma em que Ele quer que nós estejamos, né? Nós estamos o quê? Agradando a Ele. E nesse momento aqui em que Daniel ele tomou essa posição de não se contaminar, nesse mesmo momento houve aí um despertar, né, da atenção do Senhor para Daniel, porque Daniel escolheu não se contaminar com aquilo que ele sabia que ia desagradar a Deus. E hoje, né, nós temos essa oportunidade também de escolhermos a fazer algo que agrade a Deus,
renunciar às nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus, porque somente de Deus vem o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia, para que quando nós venhamos passar por as tempestades, pelas lutas, pelas dores, nós temos em quem nos apegar, que é a quem? A Jesus Cristo. Nós temos a quem nos abraçar, nós temos quem sustenta a nossa mão, que é Jesus. E é fiel, não falha, porque o ser humano ele falha. Quando nós buscamos agradar ao ser humano, ao carnal, o nosso carnal, nós perdemos nesse vínculo com Deus, porque o salário do pecado é o que? A morte. Quando nós pecamos, né? Nós estamos chamando, né, essa maldição para a nossa vida, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, está na palavra. Então, quando você escolhe fazer algo que realmente agrada a Deus, você está o que? Debaixo da mão poderosa do Senhor, porque os seus passos, a sua direção está direcionado por quem? Por Deus, porque Ele é o nosso único e Salvador. Glória a Deus, aleluias. Então, quando passamos pelo aperto, pelo deserto, pelas lutas, que nós clamamos ao Senhor, Ele inclina os teus ouvidos ao nosso clamor e nos responde. E Ele é conosco, Ele é fiel, Ele não nos abandona. O ser humano, ele é falho. Vai chegar um momento que você vai apelar para o ser humano e ele vai dizer um não. Ele não vai poder, né, estar ali todos os momentos em que você quer que ele esteja. Mas a partir do momento que você busca agradar a Deus, que você busca estar fazendo a vontade do Pai, você tem sim um amigo fiel, que é Jesus de Nazaré. Ele sim está ao tempo todo disponível a nos ajudar. Em meio às nossas falhas, nossos erros, mas Jesus está o tempo todo ali disponível para nos socorrer, para nos abraçar, para nos dar força, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, porque Ele é fiel. Nós não temos que colocar a nossa confiança no ser humano, nos bens materiais, porque isso aí não tem sentido nem valor nenhum. Mas sim em Jesus de Nazaré. Esse sim que é digno de toda honra e de toda glória. Esse sim foi quem nos criou, quem nos salvou, quem nos libertou, né? Então ele sim, né, é digno de toda honra e de toda glória. Então somente a ele é dada a honra e a glória. Glória a Deus, aleluia. Então por que querer nos contaminar com aquilo que não agrada a ele? Porque se façamos isso, nós criamos o quê? Uma barreira entre eu e Deus, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, ele é amor, mas também ele é justiça. Se nós pecamos, se nós vamos ao contrário daquilo que ele quer que a gente faça, daquilo que é certo, então não tem como o Senhor nos ajudar quando a gente clamar, porque nós estamos fazendo aquilo que nós estamos pecando com consciência, sabendo que aquilo é errado. E Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele está com os ouvidos atentos a todos nós que aqui estamos nessa terra. Nenhum passo aqui está sendo oculto dado por nós, porque Jesus ele está vendo todas as coisas. Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Nós podemos até esconder do ser humano, de um pai, de um irmão, de um filho, mas de Jesus nada podemos esconder, porque ele nos conhece até mais do que nós mesmos. Então que nós venhamos, né, ser essa pessoa transparente, ser essa pessoa sincera, buscar fazer a vontade do Pai, buscar renunciar às nossas próprias vontades, para fazer a vontade dele. Glória a Deus, aleluia, porque nós só temos a ganhar, né, com Jesus. Principalmente a nossa salvação, porque ele é rico em misericórdia, ele é bondoso, ele é misericordioso. Então vamos mesmo chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo para nosso respeito, mas pelas coisas boas, né, pelas atitudes boas, né, como Daniel ele escolheu aqui a melhor parte, que foi o quê? A agradar ao Senhor. Então que nós venhamos pegar essa parte também para agradar ao Senhor Jesus, a escolher a não nos contaminar
com as práticas erradas, com as atitudes erradas, com as coisas erradas, banais desse mundo carnal, mas sim buscarmos o espiritual para nós mesmos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa alma, né? Venhamos purificar a nossa alma, venhamos renunciar aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que vai ao contrário do que o Senhor nos deixou, que está escrito na palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos. Então, todos nós temos a consciência, irmãos, do que é certo, do que é errado, porque a palavra do Senhor está sendo aí proclamada em os ministérios, nas rádios, nas redes sociais. Glória a Deus, aleluia, que tem muitos irmãos trazendo a palavra aí, então não tem mais ninguém inocente. A palavra do Senhor está sendo pregada e nós estamos aqui juntos também nessa obra, fazendo a vontade do Pai, que é levando a palavra, que é proclamando o evangelho. Então, Deus está com os olhos atentos ao nosso respeito. Por quê? Porque nós escolhemos fazer o que agrada ao Senhor Jesus Cristo, que é a obra do Pai. Então, vamos abandonar aquilo que desagrada ao Senhor e fazer a vontade dele. Como Daniel, ele teve essa atitude, que nós vamos ter a mesma atitude de Daniel. Amém? Glória a Deus. Aí, continuando no versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse, no versículo 11, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre ele, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui nós vemos, irmãos, a confiança que Daniel tinha no Deus que ele servia. Porque naquele momento em que ele pediu, né, para que o chefe dos eunucos, para que ele não viesse contaminar, né, com aquela comida, ele confiava também que Deus era com eles, que Deus estava ali no controle, no comando ali dos passos deles. Então, o que ele responde aqui para o chefe dos eunucos, né? O que ele responde? Essa confiança que ele sabia que o Senhor estava aqui no comando, no controle. E que a partir do momento que eles não os iriam contaminar, né, com aquilo ali, com aquela comida que era oferecida aos deuses deles, com aquele vinho também que era oferecido aos deuses deles, Deus estava agindo, Deus iria agir. Que eles não iriam emagrecer, que eles não iriam ficar com o semblante caído. Aí nós vamos ver adiante como Deus ele faz na vida daqueles que confiam nele. É o nosso dever, irmãos, é confiar em Jesus. Não só da boca para fora, mas dentro do nosso coração. Nós temos que falar e confiar, ter essa atitude, né, de confiança, de servir o Senhor Espírito em verdade e confiar, né, determinar, né, e confiar, porque Deus está no controle da nossa vida. Glória a Deus, aleluias. Aí então disse, né? Então disse Daniel, né? No versículo 11, ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nós deem legumes a comer e água a beber. Então, versículo 13, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com os teus servos. Aleluias, glória a Deus. Então, Daniel, ele fez aqui, né, um desafio àquele chefe dos eunucos. Mas o porquê que ele fez esse desafio? Porque ele confiava que Deus estava no controle da situação. Irmãos, nós passamos por situações, não é fácil, situações difíceis, afronta, um familiar enfermo, um familiar
alcoólatra, um familiar em vícios. Então, nós temos que ter assim um controle, uma determinação, né? E confiar que Deus está no controle daquela situação, que Deus está no controle da situação e que tudo vai mudar. Nós temos que determinar e confiar. É falar, eu não aceito meu filho no vício, eu não aceito essa enfermidade na minha casa, no meu corpo, na minha família, eu não aceito a minha família neste mundo enganador, eu determino no nome do Senhor Jesus Cristo, a minha família é herança do Senhor, a minha família servirá ao Senhor, eu determino a cura na minha família. Então nós temos que falar, confiar e determinar o nosso milagre, e confiar, né, que Deus está na direção e que o milagre vai acontecer, porque Daniel ele fez aqui esse desafio, mas por quê? Porque ele confiava no Deus que ele servia. Amém? E nós temos que confiar na grandeza desse Deus que é maravilhoso que nós servimos, esse Deus do extraordinário, esse Deus que pode mudar o diagnóstico médico, esse Deus do impossível, esse mesmo Deus que ressuscitou mortos, esse mesmo Deus que curou enfermos, doentes, naquela época, é esse mesmo Deus de hoje, meus irmãos, que nunca mudou e nunca mudará. O que está faltando em nós é o que? A confiança nele, é confiar que ele é o Deus que tudo pode fazer. Amém? É o mesmo Deus que tudo pode mudar na sua vida. Basta você crer e confiar, determinar, perseverar com a sua fé, pedindo ao Senhor e confiando que Ele vai fazer a mudança acontecer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu determino a cura, eu determino a libertação de vício na sua família, eu determino a salvação para a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque eu confio nesse Deus que eu sirvo, que é um Deus vivo, é um Deus de misericórdia, é o Deus do extraordinário, é o Deus que pode mudar tudo quando Ele quer, na hora que Ele quiser. Amém? Nós só temos que confiar nele e deixar o Senhor assumir a nossa direção da nossa vida. Porque nós temos que andar, irmãos, na dependência de Deus. Nós não temos que confiar no ser humano, em bens materiais, não. Nós temos que confiar em Deus, que é o Deus do milagre. É o Deus da salvação. É o Deus da transformação. É o Deus que muda qualquer diagnóstico médico final. Deus é o Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então Daniel, ele confiou que Deus estava na direção daquela situação e que nada ia acontecer senão aquilo que ele estava determinando, que ele estava falando, que não ia haver nenhuma mudança. Ao contrário, nós vamos ver o que houve daqui para frente, né, na vida deles. Continuando, versículo 14. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Glória a Deus, aleluias. Você viu aí o que acontece quando Deus está no controle da situação? Foi o que aconteceu na vida aqui de Daniel. Então, o semblante deles se tornaram mais bonitos do que aqueles outros jovens que também estavam com eles, que comiam do manjar do rei, que bebiam do vinho. Mas como eles escolheram a não se contaminar com a comida que era consagrada aos deuses deles, eles se tornaram o quê? Mais gordos, semblante mais bonito do que os outros jovens que participaram do manjar do rei. E o que o eunuco, os chefes dos eunucos fez? Pegou
e trocou a alimentação, né? Glória a Deus, aleluia, dos outros jovens e passou o quê? Passou a alimentá-los com a água e os legumes que Daniel e os outros, Ananias, Misael e Azarias, comeram. Então Deus, ele faz assim, irmãos. Deus, ele faz o extraordinário acontecer. Então não é o vinho, né, a comida, né, que era forte, né, que iria o quê? Fazer com que aqueles jovens ficassem o quê? Mais bonitos, ao contrário. Então aqueles com Daniel que não se contaminaram com a comida, ficaram o quê? Ficaram os mais bonitos, mais gordos, né, com semblante mais bonito, né? Por quê? Porque eles não se contaminaram com o manjar do rei. Então Deus, ele faz assim, Deus ele faz o extraordinário acontecer na vida de todos aqueles que crê nele, que confia, que persevera, que está ali fazendo aquilo que agrada a ele, que renuncia às suas próprias vontades para fazer a vontade do Pai, que não se contamina com as coisas erradas deste mundo. E eu faço um convite aqui a vocês, irmãos, se afasta daquilo que é desagrado ao Senhor. Não tem mais ninguém inocente aqui que não sabe o que é certo e o que é errado. Busque agradar mais a Deus. Busque estar mais perto do Senhor. Busque estar servindo ao Pai em espírito e em verdade. E aqueles que ainda não se entregou para Jesus, se entrega para Jesus. Se converta ao Senhor em espírito e em verdade. Busca fazer a vontade dele, porque a partir do momento que você tomar essa decisão, Deus assumirá a direção de toda a sua vida, os seus passos, os seus caminhos. Amém? Poderoso Deus, maravilhoso Pai. Senhor, que nós venhamos guardar, Jesus, essa palavra na tábua do nosso coração. Que nós não venhamos, meu Pai, desviar os nossos passos nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós venhamos jamais olhar para trás, meu Deus, mas que cada palavra aqui que foi meditada, que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração para a nossa salvação, para a nossa edificação. Glória a Deus, aleluia. Então eu deixo, irmão, essa palavra para cada um de vocês aqui neste dia de hoje. Que nós venhamos fazer a vontade do Pai, que nós venhamos renunciar, né? Que nós venhamos a não se contaminar com aquilo que desagrada ao Senhor, para que nós venhamos estar mais perto dele. Glória a Deus, aleluias. Amém. Desde já agradeço a todos mais uma vez. Obrigada. Compartilhe esse vídeo com alguém que tocou em seu coração, que enquanto a gente lia a palavra, Deus tocou em seu coração. Envie esse vídeo, coloca em seus status, compartilhe a palavra do Senhor. Obrigada a vocês que estão aí comigo nesta caminhada, fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, ouvindo os vídeos, compartilhando. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar abençoando a vida de cada um. Amém. Desde já eu peço desculpa que eu passei uns dias aí sem poder gravar, eu estava viajando, irmão, mas para a honra e glória do Senhor, estou em casa, cheguei bem, estamos bem. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada aí pelos comentários lindos, carinhosos aí, de apoio. Mais uma vez, que Deus possa estar abençoando a nossa vida neste dia de hoje. Jesus te ama e eu também. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.